Meus amigos, a cada dia que passa, a China dá um passo a mais na sua sanha ditatorial. O governo comunista chinês avança sempre cada vez mais em relação aos direitos fundamentais dos cidadãos chineses. E mais uma vez as vítimas aqui são os fiéis, inclusive fiéis cristãos, que são minoria na China, mas que são brutalmente perseguidos por esse governo comunista satânico que está no poder lá desde 1949, causando toda sorte de morte, dor e sofrimento ao povo chinês. E agora, olha só, tecnologia a favor do crime, a favor da barbárie, a favor da violência estatal. O governo chinês desenvolveu aí um aplicativo para registrar fiéis que vão às igrejas, né? Isso aqui vale não só para cristãos, mas também para outros crentes, para pessoas que acreditam que seguem outras religiões também. E como sempre, a desculpa para isso aí é o bem-estar das pessoas. Eles estão pensando apenas no que é melhor para os indivíduos. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, trazida pelo site ACI Digital, traz muitas notícias católicas, eu sempre acompanho. Essa aqui veio a calhar de ser um tema interessante aqui para o canal, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você gosta do meu conteúdo e considere também se tornar membro patrocinador do meu trabalho. A partir de R$ 1,99 por mês, baratinho, não vai te custar nada, mas vai ajudar bastante aqui o meu trabalho, né? Então, isso aqui foi denunciado pela organização China Aid, de direitos humanos. Claro que o governo comunista lá da China não iria dar publicidade a esse tipo de coisa aqui. Isso está acontecendo na província de Henan, onde o governo está lançando o aplicativo para que os fiéis se registrem antes de ir aos serviços religiosos, aos cultos, às missas, enfim, esse tipo de coisa aí. Então, essa organização, a China Aid, que é uma organização de caridade cristã sediada nos Estados Unidos, ela relatou recentemente, no começo dessa semana aqui, que a Comissão de Assuntos Religiosos e Étnicos de Henan está desenvolvendo o aplicativo Smart Religion, religião inteligente. Olha que coisa, né? O que seria uma religião inteligente para você, especialmente para você que é ateu, que não segue religião? Comente aí para mim. No qual as pessoas devem fazer reservas antes de frequentar os serviços religiosos, mesquitas ou templos budistas. Ou seja, isso aqui se refere às religiões que são permitidas, tidas como oficiais na China, que são 5 religiões, né? Então isso se aplica a todos esses casos aí. E a pessoa tem que preencher um formulário com o nome, o número de telefone, identificação, endereço permanente, ocupação e data de nascimento, antes de poder fazer uma reserva. Ou seja, se você é uma pessoa crente, uma pessoa que tem fé em Deus na China, que é um país comunista, e o comunismo, por definição, é ateu, governos comunistas são governos ateístas, se você quiser ir a um serviço religioso, a um culto ou qualquer coisa desse tipo, você vai precisar dar todos os seus dados para o governo dizendo: olha, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, eu moro em tal lugar, esse aqui é o meu telefone. Você tem que dar de mão beijada, dar de bandeja para o Estado as suas informações. E aqueles que forem autorizados, porque não é só você colocar os dados e ir para a igreja, não, você tem que ser autorizado a frequentar esse serviço religioso, o que abre margem para a gente imaginar que aqueles sistemas de pontos, né, de crédito social chinês vai ser utilizado nisso aí também. Se você não tiver crédito, um bom crédito social, você não vai poder ir na igreja, você não vai ser liberado para ir, então eles vão autorizar pessoas a irem. Não quer dizer que automaticamente eu preenchi os dados lá, eu vou poder ir na igreja, não. Eles têm que autorizar. Então, se essas pessoas forem autorizadas, elas terão que ter as temperaturas medidas, sugerindo que o aplicativo pode estar de alguma forma relacionado às restrições da Covid-19, que é uma grande balela, todo mundo sabe disso, que a desculpa é essa da questão do controle da Covid-19. Mas ninguém tem que ficar preenchendo aplicativozinho para ir no supermercado, por exemplo, para sair na rua. Acredito que não, nunca ouvi falar disso na China. Por que só nas igrejas, por que só nos templos ou nas mesquitas, não é? E essa província aqui, que fica lá no centro-leste da China, tem uma das maiores populações cristãs da China, cerca de 6%, ou seja, um número bastante baixo ainda, se a gente comparar com os padrões ocidentais. E, na verdade, apenas 13% aqui dos 98 milhões de habitantes dessa província pertencem a alguma religião organizada, uma daquelas 5 religiões
que são aprovadas pelo governo chinês. Ou seja, anos e anos aí de perseguição religiosa na China tem mostrado os seus frutos, os seus resultados. O número de fiéis, de crentes na China tem caído consistentemente. Agora, como pessoa que acredita em Deus, que crê nas promessas de Jesus Cristo, eu creio firmemente que nunca deixará de existir fé na China, ainda que de forma clandestina, por exemplo, como existiu no Japão durante muito tempo, né? Os cristãos foram duramente perseguidos lá no século XVII no Japão. Havia uma grande comunidade cristã ali estabelecida por meio da evangelização dos jesuítas, mais ou menos na mesma época que eles vieram aqui para o Brasil, mas depois o governo lá do Japão fechou o país ao contato com o estrangeiro e baniu a religião cristã de seu território. Mesmo assim, muitos cristãos continuaram praticando sua religião de forma escondida, e quando o país foi reaberto novamente para o comércio exterior e missionários começaram a chegar lá, missionários aí já eram tanto católicos quanto protestantes, eles descobriram que existiam muitos cristãos no país já por causa disso. Então, a religião nunca vai desaparecer, por mais que o governo comunista tente fazer isso. E aí eles estão citando aqui também um fato que é bastante conhecido já, de que existem, na verdade, duas igrejas católicas na China, né? Uma oficial e uma clandestina. Na verdade, todas estão ligadas ao corpo da igreja católica como um todo, né? Só que a igreja principal ali, a oficial, está submetida aos ditames do Partido Comunista Chinês. É ele que decide os bispos que serão ordenados, ele que decide o que vai ser feito ali em matéria de governo da igreja local, né? E a igreja que é clandestina, ela não está submetida ao Partido Comunista Chinês. Existe um órgão chamado Associação Católica Patriótica, alguma coisa assim, que é responsável por controlar a igreja católica na China, né? Então essa igreja clandestina, a igreja católica clandestina da China, funciona também e é duramente perseguida pelo governo, né? E aí, como era de se esperar, o governo exige da Igreja Católica e de todas as outras religiões que eles fiquem colocando lá nos seus sermões, nas suas pregações, a questão do nacionalismo, da defesa do comunismo, a defesa do Partido Comunista, esse monte de bobagem, essa ideologia, essa doutrinação toda que a gente conhece bem. E aí a organização China Aid salienta que esse tipo de aplicativo tem por objetivo, conforme eu falei, controlar a vida religiosa no país, saber quem são os crentes, quem são as pessoas que creem em Deus lá na China, provavelmente para que essas pessoas sejam mais perseguidas ou sejam vigiadas mais de perto, não é? E o objetivo também é minar a vida religiosa na China cada vez mais, tornar ela cada vez mais difícil, uma perseguição velada à vida religiosa. O governo chinês não quer fazer uma perseguição descarada, uma perseguição às claras, né, contra a religião. Ele quer fazer isso de uma forma mais tácita, uma forma mais dissimulada, e esse tipo de coisa aqui dificultando, criando barreiras para as pessoas irem às igrejas, aos templos, às mesquitas, faz parte desse objetivo do Partido Comunista Chinês de prejudicar as religiões no país. Então, é mais um objetivo, mais um passo do governo ditatorial chinês na luta contra as religiões. Como eu falei aqui anteriormente, sendo uma pessoa que crê em Deus, sendo um cristão, um católico, eu tenho para mim, eu creio, né, nas promessas de Jesus Cristo, de que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, e por mais que o comunismo tente destruir a religião, ele não vai conseguir prosperar. Na verdade, todos os governos que tentaram matar a religião, acabar com ela, acabaram eles próprios sendo destruídos, né? Então, o governo comunista chinês vai cair de podre em algum momento e as religiões vão continuar existindo na China, provavelmente vão prosperar muito mais depois que esse governo cair aí de podre. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, tenho fé em Deus que vai acontecer também. Mas até mesmo pessoas que não creem em Deus, que não têm qualquer valor religioso, não se importam com a religião, acham, inclusive, consideram a religião uma coisa prejudicial, devem ser contra esse tipo de medida aqui, porque isso nada mais é do que um passo a mais do governo comunista chinês na sua tentativa de controlar tudo, todos os aspectos da vida na sociedade chinesa. Isso vale para as religiões, mas vai valer também para pegar um avião, para comprar alguma coisa, para marcar um cabeleireiro, para qualquer atividade que você queira fazer. Esse poder tecnológico do governo chinês de ter acesso a informações muito básicas dos seus cidadãos é um problema para a liberdade humana. Então todos aqueles que valorizam a liberdade do ser humano devem ser favoráveis à liberdade religiosa e devem repudiar esse tipo de coisa aqui. Os comunistas
comunistas gostam desse tipo de ação, não apenas porque eles são ateus, mas porque isso dá mais poder para o Estado, tira a liberdade das pessoas. E os comunistas odeiam a liberdade, porque se as pessoas forem livres, especialmente livres para escolher, elas poderão não escolher o socialismo, não escolher o comunismo. Isso para eles é impossível, isso para eles é inaceitável, né? Muito triste ver mais esse golpe do governo chinês contra as religiões lá na China, que já são tão perseguidas, já são vítimas aí de verdadeiros crimes cometidos pelo Partido Comunista Chinês, mas a hora deles vai chegar, a hora desses criminosos aqui, desses ditadores. A mão de Deus vai recair sobre eles em algum momento. Aqueles que já partiram dessa vida já estão pagando as suas contas no inferno, não tenha dúvidas disso, estão pagando cada centavo do mal que eles fizeram para os chineses de forma geral, não apenas para os fiéis, mas para todos os chineses, e os que estão vivos aqui, a hora deles vai chegar também, não tenha dúvidas disso. Mas o que você achou dessa notícia? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário aí embaixo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima!